Olá pessoal, eu sou o professor Tinoco e começa agora a melhor aula desse ensino remoto, que é Bichão Experimental. E na aula de hoje nós vamos falar sobre quantificação celular. Mas para a gente entender um pouco sobre quantificação celular, precisamos entender o que é o crescimento celular, ou o que é a geração de células, já que é essa a quantificação que nós faremos, a quantidade de células que foram formadas no processo fermentativo. Então a gente tem um processo fermentativo, assim como aí num processo químico, em que eu tenho uma caixa preta, eu tenho um processo fermentativo regulando essa caixa preta, ou seja, a partir da ação de um micro-organismo, dadas as condições físico-químicas, como é o caso da temperatura, do pH, da pressão osmótica, dos nutrientes e demais componentes do meio, da presença de água e de oxigênio, nós então iremos os micro-organismos então irão converter o carbono em células. Que carbono é esse? Aquele presente no substrato, que por sua vez é obtido de uma matéria-prima. Para ficar claro, nós temos, por exemplo, como matéria-prima a cana-de-açúcar. O substrato da cana-de-açúcar é a sacarose, que vai ser quebrada, hidrolisada em glicose e frutose, e essa glicose e essa frutose contém o carbono e a energia necessária para a geração de novas células. Obviamente que é necessário outros nutrientes, como é o caso de nitrogênio, que farão parte aí da estruturação de proteínas e enzimas que serão destinadas à geração de biomassa celular ou do número de células, já que o crescimento celular aqui para a gente vai ser representado ou pelo aumento do número de células em termos de quantidade absoluta ou em termos de concentração celular dada aí por unidade de massa por volume. Bom, para quantificar essas células, nós temos dois métodos básicos, os métodos chamados indiretos e os métodos diretos. Os métodos indiretos são aqueles que vão ser obtidos a partir de evidências. Que evidências são essas? Por exemplo, dos constituintes celulares e dos elementos do meio de cultivo. Então, a partir da variação desses compostos, eu vou deduzir ou terei como indício que houve o crescimento ou a morte celular. Que constituintes celulares são esses? Por exemplo, RNA, DNA, material genético, proteínas, o ATP, que é a nossa energia liberada ou consumida, os agentes redutores endógenos, como é o caso do NADH e do NAD+, NADPH e demais compostos, e os elementos do meio de cultivo, que é, por exemplo, o substrato que vai sendo consumido ao longo do tempo e o produto que vai sendo gerado, ou o CO2 e a água que vão sendo liberados. Por quê? Porque no nosso caso aqui, para a geração de novas células, eu terei como processo principal a respiração, a oxidação da fonte de carbono, muitas vezes aí a glicose, como está representado para vocês, em CO2 e água, e a geração, então, de novas células. Então, os métodos indiretos consistem em avaliar esses componentes, tá? E não diretamente as células, como é o caso dos métodos diretos, que vão, então, determinar, por exemplo, por contagem, o número de células. E aqui agora uma revisão de bichinho. Que contagem é essa? Como é feita essa contagem? A gente pode contar células em microscópios ou em alguns aparelhos especiais, como é o caso aí desse à nossa direita, que é um colonômetro, ou seja, é um contador de colônias, ou como representado aí nesse círculo, em um quadrado preto, que é a câmara de Neubauer. Então, relembrando lá, bichinho, a gente tem três métodos aí de contagem de células. A câmara de Neubauer, por plaqueamento e o número mais provável. Que cada um desses processos, metodologias, vão nos dizer e vão ter como vantagens e desvantagens. A câmara de Neubauer é uma estrutura que permite a contagem de células obtidas a partir de amostras ou de suspensões celulares, que são então adicionadas a essa câmara, a esse dispositivo, e com o auxílio aí de um microscópio, nós iremos identificar as células que são consideradas vitais. Essa
identificação, essa quantificação, pode ser feita de uma maneira rápida, que consiste de fato na contagem, e pode ser feita a fresco, ou seja, eu pego a minha amostra e já analiso nessa câmara de Neubauer e no microscópio, ou eu posso corar as minhas células, utilizando, por exemplo, o azul de metileno, em que as células vivas não serão coradas e as células mortas serão coradas de azul. A grande desvantagem desse método é que se eu estiver trabalhando com micro-organismos pequenos, como é o caso de bactérias, é difícil a contagem. Além disso, eu posso ter bactérias que se movimentam, também dificultando essa contagem. Outra grande desvantagem é a formação de grumos entre as células, o que também acaba levando a contagens erradas. Então, embora essa contagem seja rápida, ela tem algumas limitações. Outro método direto de contagem de células é por plaqueamento. E aqui nós utilizamos o conceito de célula viva, que é aquela célula capaz de formar colônias. Então é o que a gente chama de UFC, unidades formadoras de colônias. E aqui nós diluições seriadas para que haja aí um número contável de células e depois o plaqueamento, essa distribuição celular em placas contendo aí agar meio sólido e aguardando de 24 a 48 horas para o surgimento dessas células, dessas colônias. Aqui a grande desvantagem é que eu não consigo fazer a distinção entre células vivas e células mortas, porque na verdade eu só vou identificar células vivas, já que são células vivas que formam unidades formadoras de colônia. A grande vantagem aqui é que eu tenho, do ponto de vista qualitativo, a identificação de células viáveis, né? Ou seja, células aí vivas e com atividade metabólica em ação, né? Em positiva, digamos assim. E além disso, quando eu quero fazer a identificação de decaimento celular, eu acabo utilizando por plaqueamento. Já o número mais provável, como o próprio nome indica, eu vou identificar um número estimado, eu vou estimar um número de células presentes em um determinado volume de meio ou de suspensão celular, tá bom? E como eu faço isso? Diluindo em 3 diferentes volumes, um volume alto, um volume médio e um volume pequeno, as minhas células, e depois estabelecendo aí um valor médio entre elas, né, uma estimativa de células por unidade de volume. A grande desvantagem aqui, na verdade, nem é uma desvantagem, é uma característica. Ela difere, né, o resultado que você obtém no número mais provável é um pouco diferente do por plaqueamento, porque por plaqueamento a gente tem a separação das células que irão formar colônias. Aqui não. Aqui eu posso ter o agrupamento, a formação de grumos dessas células, e aí a contagem acaba sendo um pouco diferente, tá certo? Isso aí vai ter algumas limitações em algumas situações, tá bom? Além disso, eu posso contar células utilizando dispositivos automáticos de contagem de células, como é o caso do contador de células automático aí, Counter, um citômetro de fluxo, um processamento digital de imagens e novas tecnologias, como é o caso aí de um celular, de um aplicativo de celular que faz essa contagem, tá bom? Além disso, nós temos aqueles métodos que irão determinar a biomassa celular, já que, como eu disse para vocês, o crescimento celular pode ser representado pelo aumento do número de células, que será identificado ou quantificado por contagem, ou pelo aumento da massa celular, que será, então, identificada por meio de 2 métodos básicos, que é o método da massa seca, também chamado de peso seco, e o método da turbidimetria. O que é o método da massa seca? De fato, determinar a massa presente em um volume de suspensão celular. Para isso, eu tenho que filtrar uma alíquota, um volume pré-definido. Normalmente a gente utiliza aí um filtro a vácuo, contendo uma membrana aí de 0,45 micrômetros ou 0,22 micrômetros. Isso vai depender do meu micro-organismo. Bactérias, por exemplo, eu opto por 0,22 porque elas são pequenas. Dependendo aí da levedura, 0,45 é aceitável. Então, a abertura dessas membranas deve ser menor do que o tamanho do micro-organismo que eu quero separar. Tá bom? E aí depois eu faço a secagem desse filtro contendo aí células retidas e peso e estabeleço aí
a massa presente naquele volume. Lembrando que eu tenho que determinar essa massa quando não houver mais variação. Porque no momento em que eu coloco para secar, que pode ser feito, por exemplo, em infravermelho, como a gente vai ver aí na prática, ou então em uma estufa de secagem em torno de 80 graus Celsius, varia também, né? Isso vai depender do laboratório. Mas de 80 a 100 graus Celsius ou menos, né? E a gente vai, então, esperar que essa massa permaneça constante, se torne constante, tenha um valor constante. Então, a gente vai medir, por exemplo, colocar hoje, daqui a um dia, se a gente colocar numa estufa, daqui a um dia, a gente vem e mede. No segundo dia, a gente verifica se esse volume variou ou não, até o momento em que ele não varia mais, e que eu tenho, então, o valor adequado da massa celular. E a turbidimetria é aquele método baseado na turbidez da minha amostra. É um método físico-químico, utilizando aí um espectrofotômetro de luz, a propriedade de luz, baseada na lei de Lambert-Beer, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? O que acontece, então, nesse método direto? Eu vou atravessar um feixe de luz visível num determinado comprimento de onda no meu meio reacional. Parte será transmitida dessa luz, parte será absorvida. O que vai ser absorvido, nós vamos dar o nome de absorbância ou densidade óptica. Lembrando que esses valores de turbidez, eles devem seguir aí um determinado intervalo, uma determinada faixa, para que seja adequada à realidade em termos de concentração celular, que é de acordo com a lei de Lambert-Beer, ou dado pela lei de Lambert-Beer, tá bom? O que a gente vai ver agora? Esse método de quantificação, tanto da turbidez quanto da massa seca, sozinhas, talvez elas não indiquem nada para a gente. Por isso a gente faz a construção de curvas padrões, curvas de calibração de massa seca, tá certo? Em que a gente vai correlacionar a concentração em massa por volume com a absorbância, a densidade óptica em um determinado comprimento de onda. E aí sim, nós vamos entrar com a lei de Lambert-Beer. Se vocês quiserem saber mais, tem aí no material de vocês, tá bom? No material na apostila. E essa lei de Lambert-Beer vai dizer o seguinte, que se o valor de absorbância estiver entre 0,05 e 0,5, nós temos aí uma região linear cuja correlação com a concentração é válida, tá? Ou seja, na minha linearização eu tenho uma reta em que o R² é próximo de 1, tá? Então a lei de Lambert-Beer é essa, eu vou correlacionar. Então eu vou dizer o seguinte, que para tal concentração a absorbância é tanto. Então para X concentração a absorbância é Y. Para Z concentração a absorbância é W. E assim eu vou fazendo essas correlações, esses pares XY, né, de valores XY, depois vou linearizar, encontrando uma equação de reta, e é essa equação que vai correlacionar a concentração com a absorbância. É isso que a gente vai ver hoje na aula prática, na parte prática. Como fazer essa correlação, ok? Lembrando que esse método direto de quantificação por massa seca e por turbidimetria é adequado para organismos unicelulares. No nosso caso aqui, bactérias e leveduras. Fungos filamentosos, nós já temos uma grande dificuldade em fazer por turbidimetria a quantificação celular, ok? Mas esporos desses fungos são fáceis de serem determinados, tá? Mas os fungos filamentosos é uma outra forma de determinar. Aí quem viu, quem fez a disciplina de bichão teórico viu com a professora Andréa que nós temos aí sensores ou biosensores que fazem essa quantificação, ok? E para que a gente faz essa quantificação? Justamente para que a gente possa construir a nossa curva de crescimento celular, que é assunto da nossa próxima aula. Essa quantificação, ela será feita tanto em batelada simples, quanto em batelada alimentada, quanto na nossa prática de fermentação alcoólica, tá? Então, o objetivo da quantificação celular é, de fato, determinar o crescimento celular, a concentração de célula que foi aí gerada no meu processo fermentativo, independente do modo de operação, ok? Então, nessa aula, nós vimos os métodos diretos e os métodos indiretos de quantificação celular e a construção da curva de massa seca, a parte teórica. A parte prática, nós vamos ver daqui a pouco. Ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Tchau!